Olá, pessoal! Estamos iniciando uma série com vídeos curtos, na qual vamos apresentar de forma simples e fiel a obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, não para convencer, mas para compreender e refletir, começando pela origem e por quem foi Allan Kardec. Olá! Hoje a gente vai mergulhar na vida e na obra de uma das figuras assim mais intrigantes do século XIX, Allan Kardec. A história dele é uma verdadeira jornada, sabe? Uma que vai da razão pura até a exploração do invisível. E a grande questão é, como é que um homem da ciência, um pedagogo super respeitado, mergulhou tão fundo em fenômenos espirituais, a ponto de codificar uma doutrina inteira que influenciou milhões de pessoas? É essa transformação que a gente vai investigar hoje. Para a gente entender essa jornada, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos falar sobre ele como o professor. Depois, o encontro com o invisível. Em seguida, o momento-chave, o nascimento de Allan Kardec. Daí a gente passa para as obras fundamentais e, por fim, os desafios e o legado duradouro que ele deixou. Então, vamos começar pelo começo, né? Conhecendo o homem por trás do nome, porque, veja bem, antes de existir Allan Kardec, existia Hippolyte Léon Denisard Rivail, um intelectual de muito, mas muito renome na França do século XIX. Olha só, a primeira metade da vida dele foi toda dedicada à educação. Ele nasceu em Lyon, lá em 1804, e estudou com ninguém menos que Pestalozzi, um verdadeiro pioneiro da pedagogia moderna que valorizava muito a observação, a experiência, e o rival, claro, absorveu tudo isso. Ele chegou a publicar várias obras premiadas, construiu uma reputação super sólida como um pensador metódico, sabe? Um homem da razão. E é aqui que a história dá uma virada bem inesperada. A pergunta que fica é, o que leva um acadêmico tão estabelecido, com uma carreira já consolidada, a se interessar por um assunto, nossa, super controverso para a época? Bom, tudo começou ali por volta de 1850. Paris estava em polvorosa com um fenômeno muito curioso, as famosas mesas girantes. E o Rivail, bom, de início ele olhou para tudo aquilo com uma desconfiança enorme. E olha que interessante, nas palavras dele mesmo, a gente percebe essa luta interna. A razão dele, sabe, treinada na ciência, simplesmente rejeitava a ideia. Mas aí, o testemunho de pessoas que ele considerava sérias o obrigou a, pelo menos, investigar. Ele não foi lá e aceitou tudo de cara, não. Pelo contrário, ele foi observar. E aqui está o ponto-chave. O Rivail não jogou fora o rigor científico dele, muito pelo contrário. Ele pegou todo esse rigor e aplicou nesse fenômeno novo. Em vez de tratar como misticismo, ele encarou o assunto como se fosse uma nova ciência. Ele usou o método que já era dele, observar, comparar, deduzir, tudo de forma lógica. E o mais importante, sem nenhuma teoria pré-concebida. Pois é, essa investigação profunda acabou levando ele a uma transformação. Ele se deu conta de que estava diante de algo tão grande que seria preciso separar as coisas, separar a identidade dele como educador desse novo trabalho que estava surgindo. E a partir desse momento que ele passa a ter, digamos, uma vida dupla. De um lado, a gente tem o professor Rivail, super respeitado nos meios acadêmicos, e do outro, surge Allan Kardec, o nome que ele vai adotar para assinar a obra que mudaria não só a vida dele, mas a de muita gente. E a história por trás desse pseudônimo é fascinante. Dizem que numa comunicação que ele recebeu, um espírito revelou que esse tinha sido o nome dele numa vida passada na Gália. E ao adotar esse nome, ele criou uma distinção muito clara. Foi uma forma de deixar que suas obras pedagógicas e as novas obras espíritas seguissem caminhos diferentes, sabe, sem misturar as estações. Então, com um nome novo e uma missão bem clara em mente, Kardec começou uma tarefa monumental, a de organizar milhares de comunicações que ele recebeu e analisou. E foi daí que nasceu a doutrina espírita. E esse trabalho deu origem ao que a gente conhece como o Pentateuco Kardeciano. São as 5 obras que são a base de tudo, né? Começa com o Livro dos Espíritos, lá em 1857, que estabelece toda a parte filosófica. Depois vem o Livro dos Médiuns, que é mais um guia prático. E a coisa vai se desenvolvendo até chegar em A Gênese, que faz essa ponte da doutrina com a ciência da época. É um trabalho muito bem pensado, progressivo e coeso. Tá, mas afinal, o que é o espiritismo na visão do próprio Kardec? A definição que ele dá nas obras é a chave para entender. Ele não via como uma religião comum, tradicional. Para ele, era uma doutrina com um triplo aspecto. Tinha o lado científico, que investigava os fenômenos, o filosófico, que refletia sobre o porquê das coisas, e o moral, por causa das consequências disso tudo no comportamento da gente. No fundo, era uma busca para entender as leis que regem a relação entre o mundo material e o espiritual. Claro que uma obra tão revolucionária assim não ia passar batido, né? E muito menos ser aceita sem nenhuma resistência. Kardec enfrentou uma oposição ferrenha, mas o curioso é que isso, de certa forma, só acabou fortalecendo o alcance das ideias dele. Um dos episódios mais dramáticos dessa resistência toda aconteceu na Espanha. Foi um evento que parecia coisa da Idade Média, mas aconteceu ali, em pleno século XIX. Imagina só, 300 dos livros dele, incluindo o Livro dos Espíritos, foram queimados em praça pública. E isso por ordem do bispo de Barcelona. A grande ironia da história é que esse ato, que era para calar as ideias, acabou virando uma propaganda gigantesca. A notícia se espalhou por toda a Europa e a perseguição acabou mostrando o poder que aquelas palavras tinham.
E o Kardec, bom, ele trabalhou sem parar até o fim da vida. Ele faleceu em 1869 e olha que curioso, ele estava de mudança, preparando um novo escritório para continuar os trabalhos. A esposa dele, Amélie, que foi uma parceira fundamental em toda essa jornada, viveu até 1883. Foi ela que garantiu que o legado do marido continuasse vivo. E pra fechar, a gente fica com esta frase que tá gravada no túmulo dele lá no cemitério Père-Lachaise. Ela resume não só o coração da filosofia dele, mas a trajetória da vida dele mesmo. Pensa bem, um homem que nasceu como rival, morreu pro mundo acadêmico e renasceu como Kardec. E que com seu trabalho buscou um progresso sem fim pro pensamento humano. Uma ideia que com certeza continua ecoando até hoje. Canal Jornada da Alma. Reflexões que transformam o olhar. Você gostou? Então deixe seu like, se inscreva em nosso canal. Nós agradecemos.